Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adventrium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, hoje nós continuamos a aula de São Francisco Xavier. Na aula passada vocês viram a primeira parte da aventura, né, da santa aventura de São Francisco Xavier, e agora ficamos de fazer a conclusão, destacando de modo especial a passagem dele pelo Japão, o apostolado, a missão dele no Japão, depois o preparativo, a volta para a Índia e o preparativo para ir para a China, viagem essa que não se concluiu, a 10 quilômetros de distância da China, na ilha de São Sião. São Francisco entregou sua alma nas mãos de Deus, no dia 3 de dezembro de 1552. Mas deixou o caminho aberto para os outros missionários jesuítas, dominicanos, franciscanos, para ir para a China. Então, lembrando para se inscreverem no canal do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, abaixo do vídeo, né, inscrever-se, também clicar no sininho, né, para ter as notificações aí, então tem várias aulas muito interessantes que eles têm gravado e colocado na internet, favorecido para colocar na internet, é uma coisa muito boa. Pois bem, então, ao lado aqui do meu globo terrestre, eu tenho agora, comprei nos últimos dias um globo terrestre para deixar na minha mesa, e quando eu rezo aqui no meu quarto, né, que também é meu escritório, e quando eu penso no globo terrestre, eu penso nas viagens de São Francisco, de tantos missionários, eu penso em tantos povos que ainda não são católicos, que ainda não estão na verdadeira Igreja de Cristo, e olhando para esse globo, né, peço para Deus a graça da conversão de todos os povos para Cristo. Então, que São Francisco continue intercedendo por nós. Pois bem, vamos então para o nosso slide, peço ao Nelson que coloque no slide, para a gente continuar, então, do ponto que paramos, fazer uma pequena, para recapitular alguns pontos, para depois continuar o nosso percurso. Então, São Francisco Xavier, nascido em 1506, em Navarra, na Espanha, depois entrou na Universidade de Paris com a intenção de fazer uma carreira acadêmica, mas convertido por Santo Inácio de Loyola, por sua vez também se converteu, depois de ter a perna quebrada por uma bala de canhão, fez com que São Francisco se convertesse, e os dois, então, fazem parte do grupo inicial da Companhia Gloriosa, da outrora gloriosa Companhia de Jesus, dos jesuítas. Depois ele foi a mando de Santo Inácio, ele foi para Portugal, e logo, a pedido do rei de Portugal, ele já partiu para as Índias, né, a fim de evangelizar. Chegando na Índia, fazendo toda aquela, rodeando toda a África, né, aquela navegação feita pela primeira vez com sucesso por Vasco da Gama, no ano de 1498, uma navegação que é contada, né, e com elementos também da mitologia grega, com fantasia, mas contada, né, a epopeia nos Lusíadas, a grande obra literária da nossa língua portuguesa, de Camões. Pois bem, então esse caminho, né, de circular a África, de chegar no Oriente, na Índia, feito por Vasco da Gama no final do século XV, depois continuou sendo feito por mercadores, por missionários, se constituiu uma pequena cristandade na Índia. São Francisco chegou lá para colaborar com aquele trabalho, para reforçar o trabalho que já tinha sido iniciado décadas antes. Mas, da Índia, então, recebeu notícias de outros povos, de outras regiões, então partiu aqui no nosso ponto 4 para Malaca, ali na Malásia, na península da Malásia, pertinho de Singapura também, onde hoje é aquela estado muito rica atualmente, Singapura, e depois passou pouco mais, alguns meses, um ano, não chega nem a isso, nas Ilhas Molucas, na Indonésia,
onde ele teve contato com tribos, inclusive, que praticavam canibalismo. Depois voltou para Malaca, né, na Malásia, voltou para Goa com a intenção de viajar para o Japão. E chegou no Japão em 1549, ficou lá até 1551. Foi buscar reforços na Índia, buscar notícias na Índia, e já aproveitou então para realizar o seu projeto de ir para a China. Mas não aconteceu, então, isso, né? A providência tinha outros planos para ele, e ele faleceu por uma febre muito intensa, uma longa agonia de vários dias, na ilha de San Sião, uma morte solitária, assistida apenas por Antônio, um convertido chinês, né? Que segurou a vela, entregou a vela para ele poder morrer com a vela na mão, e assim, né, ter uma morte santa, como era do ritual da não somos enfermos ter a vela na mão. Mas não recebeu a unção, porque não tinha nenhum padre por perto. Mas, assim, interessante também como Santo Inácio. Santo Inácio morreu do mesmo jeito. E agora estou vendo aqui também um outro incrível, como eu não vi ainda, São Francisco, né? Xavier, erro de digitação também, não tinha percebido isso anteriormente, enfim. Santo Inácio morreu em Roma, sim, na casa dos jesuítas, mas não deu tempo de ter a absolvição e a extrema unção. Morreu, então, solitário também, talvez acabou sendo como muito parecida com a morte de São Francisco Xavier, embora em circunstâncias diferentes. Pois bem, então a gente continua aqui de onde paramos. Nós paramos, ele estava voltando das Ilhas Molucas, estava em Malaca, e chegando lá em Malaca, então, teve contato com Anjiro, um japonês, e assim ele quis então concretizar a ideia de ir para o Japão. Aqui então acontece, lembrando que nós estamos tratando aqui a partir do livro de James Broderick, um jesuíta que escreveu uma excelente biografia de São Francisco Xavier, escreveu nos anos 50 essa biografia. Então, é a partir dela que nós estamos nos baseando aqui alguns trechos, vastas citações desse trabalho. Então, qual foi o encontro que ele teve, então, providencial com Anjiro, um japonês, que o levou a ir para o Japão. E o Anjiro descreve como foi o encontro com o padre, como foi a situação que o levou a Malaca e que levou, então, o padre Francisco Xavier ao Japão. Ele escreve na nova viagem de volta ao Japão, estávamos a cerca de 20 léguas da costa, quando uma tempestade ergueu-se contra nós, acompanhada por uma escuridão tão completa que por 4 dias ninguém soube o que dizer ou o que fazer, a não ser invocar misericórdia nessa situação terrível. Só faltou dar meia volta e regressar rapidamente, fugindo da tempestade, ao porto da China. Aqui no sentido só restou dar meia volta, na verdade, né? Só restou dar meia volta e regressar rapidamente, fugindo da tempestade, ao porto da China, de onde tínhamos partido. Dali, a caminho de Malaca, encontrei Jorge Álvares, que me tinha levado consigo pela primeira vez e me conduziu sofrido por seu pai, Francisco. Nós o localizamos na igreja de Nossa Senhora da Montanha, prestes a celebrar um casamento. Fiquei absolutamente fascinado e fiz longo relato de minha vida. Ele me abraçou e parecia tão feliz em me ver que era preciso pensar que era o próprio Deus quem havia preparado nosso encontro. Cada vez que o contemplava, ficava cada vez mais convencido e só de olhar sentia uma alegria profunda. Então, o nosso Anjiro aqui, um japonês de Kagoshima, no extremo sul do Japão, tinha questões de consciência muito profundas, percebia pecados que tinha cometido na infância, na adolescência, e não encontrava perdão. Aquela religião do Japão não lhe parecia, né, que era o budismo misturado com o shintoísmo, não lhe parecia dar as respostas que ele buscava. Então, um português disse que em Malaca, né, tinha um padre que poderia ajudá-lo. No caso, era o padre Francisco, Malaca, na Malásia. Então, ele resolveu ir com os portugueses, olha só, para resolver as questões dele, de consciência, a busca espiritual dele. Ele, então, decidiu ir com esse viajante para Malaca. Só que quando ele chegou em Malaca, o padre Francisco estava nas Ilhas Molucas, quer dizer, Malaca, ele estava lá na Indonésia, em missão, o tempo que ele ficou ali nessas ilhas bem selvagens ainda.
Então ele ficou lá um tempo, mas não se tinha notícia de quando o padre voltaria, então ele resolveu voltar para o Japão. Só que o tempo que ele voltava para o Japão, em seguida, São Francisco Xavier chegou de volta em Malaca. Ele chegou de sua viagem missionária. O que aconteceu? Então aí o relato que ele falou aqui, que ele nos apresentou. Simplesmente o vento, ele estava já vendo a costa, já estava 20 léguas da costa do Japão de novo, um vento muito forte, né? Começou aqueles tufões que tem no Mar da China e tudo mais, só que por 4 dias ninguém soube o que dizer e o que fazer. Aí deu meia volta, é, voltou, e aí depois aí já estava em Malaca de novo, estava na Malásia de novo. E assim ele encontrou São Francisco e pôde então ter esse encontro com ele. E aí ele ficou acompanhando São Francisco e então vendo essa história desse japonês e o que esse japonês Anjiro falava do Japão, São Francisco falou, né, tenho que ir para lá. A ideia de explorar o lugar para que outros missionários viessem. E aquela consciência de que se é um jesuíta, né? E, e que é necessário, então, é, ser, é, ir à frente, né? Ir à frente e para que outros possam seguir o mesmo caminho. Pois bem, então vejamos que foi um encontro providencial, né? Parecia que teve um desencontro, mas graças à providência houve o encontro. Então, não tinha como simplesmente ir para o Japão, né? Então São Francisco precisou se preparar. É, se preparar. O que aconteceu então? Ele ficou com esse japonês e com outros que acabaram surgindo ali, os levou para Goa, ele voltou para Goa, porque era a base da missão, era chamado na época de a Roma do Oriente, porque ali estava toda a base da missão portuguesa, é uma espécie de capital, né, do Oriente, que estava se cristianizando pouco a pouco, então esse japonês foi formado, então ele foi explicando sobre o Japão, e aconteceu que ele foi batizado. Então, em 20 de maio de 1548, ele e outros, né, é, 2 japoneses foram batizados pelo bispo em Goa, na catedral, que não sei se é exatamente essa catedral me parece que é do século XVII, mas aí está, né, a Catedral de Goa, onde se encontra sepultado São Francisco Xavier, inclusive. Pois bem, então, depois desse batismo, partiram, a ideia era partir realmente para o Japão. E assim, eles entram no Japão a partir volta para Malaca, porque Malaca era outra base dos portugueses, né? E depois, que precisamos ter um mapa aqui para olhar. Deixa eu voltar um pouco. Então, assim, só recapitulando, eu não coloquei o mapa por aqui mais perto, mas aqui está, né, Goa, na Índia. Então ele estava aqui em Malaca e precisou, então, aqui são as Ilhas Molucas, então andou bastante. Estava aqui voltando nas Ilhas Molucas, encontrou o japonês que vinha daqui, né, do Japão, e voltou então para Goa para depois fazer a viagem, né, de volta para o Japão. Aqui circular a Ásia, né, a costa da Ásia e da China, para chegar no Japão, o que de fato foi feito. Mas não era tão simples, né? Tinha que encontrar alguém que se dispusesse a levar, tinha toda uma dificuldade, é, não se conhecia o lugar, não se conhecia o idioma. O próprio Angiro, que foi batizado como Paulo de Santa Fé, seu nome cristão é Paulo de Santa Fé, vale lembrar que alguns anos depois virá um outro Paulo japonês muito famoso, muito santo, que é São Paulo Miki, né, um dos mártires lá de Nagasaki, que é celebrado pela Santa Igreja no dia 6 de fevereiro, no calendário romano. Então, Paulo serviria de tradutor, porque ele aprendeu bem a língua portuguesa e poderia, então, ter esse contato, porque São Francisco Xavier também falava, né, o português. Pois bem, então, de Malaca para o Japão, eles conseguiram um chinês, uma barca muito boa, um navio
para a época era muito bom, conseguiu então um navio chinês que os levaria aqui de Malaca para o Japão. E é interessante que foi num navio chinês com pagãos, uma companhia de pagãos, é, com pessoas pagãs, fazendo ritos pagãos dentro do navio. Então, imagine São Francisco Xavier tendo que conviver com isso, né? Com idolatria. Então, no navio que eles foram, na popa do navio, quer dizer, na parte de trás, tinha uma divindade chinesa do mar. E esses pagãos iam lá, ofereciam sacrifícios para essa divindade, vinha uma tempestade, mandava, é, eles faziam orações para essa divindade, e São Francisco dizia numa carta dele, e a gente presenciava isso sem poder fazer nada, não tinha como se opor, não eram cristãos, é, o máximo que podiam era rezar no contrário e não tomar parte naquele culto. Mas imagine São Francisco Xavier, né? Aí ele via também toda a questão do problema do Oriente, do grande desafio da evangelização, da grande dificuldade, da diferença, né, cultural, espiritual entre Ocidente e Oriente, entre o mundo cristão e esse mundo, né, essas civilizações orientais que estavam sendo melhor conhecidas, mas nós vemos então a graça de Deus e que São Francisco nunca se desencorajou em meio a essas dificuldades. É interessante que eles é um pirata. Nossa, está cheio de agitação aqui, hein? A gente vai percebendo aos poucos. É um pirata, não é pirada não. É, pirata chinês ladrão, não é que nada de trocadilhos, né? Pirataria com chinês não tem nada a ver, porque tem piratas de outras nacionalidades. Na época tinha, né? Mas aqui a gente relaciona pirataria com chinês, mas não tem nada a ver aqui, nesse contexto. É, ladrão, porque realmente era o codinome dele era ladrão, em português mesmo, né? Na língua portuguesa mesmo, ladrão. É, e esse pirata, então, conduziu o nosso santo e os seus poucos companheiros para o Japão. Imaginem só, então, a situação. E o ladrão, chegando no Japão, morreu em seguida. E São Francisco fala, né, e se condenou, né, pela impiedade dele e tudo mais, se bem que nós não conhecemos isso, só Deus conhece os corações e o destino eterno das almas, ao menos as que vão para o inferno, né? É, mas ele via nisso, né, na impiedade, aquilo que levava as almas à condenação, nas falsas religiões, que levava a falsa, a costumes errados, né, a imoralidades, que levaria as almas à condenação eterna. Por isso que ele via com um senso de urgência, né? A missão era urgente porque muitas almas se condenavam por não conhecerem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse ladrão começou a enrolar muito eles, que não queria entrar na. Porque assim, eles dependiam dos ventos, das monções, né? Porque ele fala das monções da Índia, mas também ali no Japão tem as monções. É, naquele lado mais ali do Mar da China. Então eles dependiam desse vento que soprava até setembro, mais ou menos. Quando ia entrar para o inverno, já não tinha mais esse vento. Então tinha que passar o inverno todo parados no porto ali perto da costa da China. E eles começaram a enrolar muito e São Francisco falou, não, vocês têm que nos levar antes do inverno. Nós temos que passar o inverno no Japão. Enfim, teve lá toda a conversa e acabou, então, que eles foram conduzidos para o Japão. De fato, chegaram lá em agosto do ano de 1549, em Kagoshima, onde foram acolhidos pelos parentes, pelos familiares de Paulo, né, nosso amigo Paulo de Santa Fé. Pois bem, as primeiras impressões do Japão. Imagine só, né, esses homens no Japão, é, as dificuldades com a língua, com simplesmente a solidão, poucas pessoas com quem se pode ter um contato, uma multidão de pagãos, de gente que nunca ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina que todas as tentações possíveis, né, de desencorajamento, de, de tristeza, de desânimo, poderiam se abater sobre,
sobre esses missionários, mas São Francisco, a respeito disso, fala o seguinte, numa de suas cartas, que foram muitas, lembrando que as cartas dele inspiraram muitas gerações de missionários, até hoje inspira, evidentemente, mas na época mesmo já repercutiram pela Europa e levaram muitos, né, missionários a partir para o Oriente. Aí São Inácio fala o seguinte: tenho quase sempre presente na mente as palavras que eu ouvi, é, que tentei repetir do nosso pai, que é o caso Santo Inácio. Aqueles que querem pertencer à nossa companhia, os jesuítas, devem lutar firmemente para ser patrões, né, de si mesmos e afastar dos seus corações o temor que causa obstáculo para a fé, para a esperança e para a confiança amorosa em Deus. Tem uma grande diferença entre um homem que confia em Deus, tendo tudo aquilo que lhe é necessário, e quem confia em Deus somente depois de ser despojado do necessário para assemelhar-se mais a Cristo. Uma coisa é colocar a própria fé e a própria esperança em Deus quando se está seguro e fora de perigo. E totalmente diferente é confiar completamente em Deus quando, pelo seu amor e serviço, um homem afronta, com plena consciência, um iminente e evidente perigo de insucesso e de morte. Então, olha só, ele fala da confiança em Deus quando se perde todo, quando o necessário não é mais seguro, né? Quando não se tem mais as seguranças terrenas, quando aquilo que é óbvio. Imaginem, não só dizendo de coisas assim materiais, no sentido assim, bens materiais, riquezas, estabilidade, mas pensando na rotina de um padre. Ele falava na outra aula sobre isso, se eu não me engano, mas é sempre bom repetir. Imagine um padre, eu sou padre, eu posso falar isso. Nós, padres, queremos rezar missa todo dia, né? Queremos poder ter o nosso tempo de oração todo dia, o nosso ritmo de vida, queremos poder ter o nosso tempo de estudo, de trabalho, de um autêntico descanso, porque também nós temos um corpo, né, que tem que descansar. Tudo isso no serviço a Deus, claro, mas com uma rotina, né, com uma segurança. Amanhã vou celebrar a missa, no outro dia também, não estou longe de algum lugar. Agora, esses missionários entravam num mundo desconhecido. Será que amanhã eu vou conseguir rezar a missa? Será que eu vou ficar tempos nesse barco sem conseguir celebrar a missa? Né? Será que amanhã eu vou naufragar e pronto, acabou tudo? Nem o breviário eu vou ter mais? Fora se isso se conservar a vida, né? Se não morrer também, mas se conseguir sobreviver, não ter nenhum livro de oração, não ter nenhum crucifixo, nenhuma imagem que possa consolar, porque está num lugar, né, envolto de pagãos, numa língua estrangeira, o contato raríssimo por cartas, que demoram meses e até anos para chegar de um lugar para outro, né? Imaginem só como é viver desse jeito, né? Correndo o risco de não ter o necessário, de uma forma assim muito, muito intensa, de simplesmente ser preso ali por um bando de pagãos e de ser torturado e morto. Então, imaginemos tudo isso, né, que esses missionários viveram, e a gente vai perceber então o grau de heroísmo deles e como isso foi é, é, agradável a Deus, né? Não só o fato de ir lá, mas com o espírito com que se vai, né? Com a intenção com que se vai. É, pois bem, quando chega no, quando ele chegou no Japão, então foi o contato com a família de Paulo, né? Lá em Kagoshima, na, na, na ilha, né, de Kyushu, que o Japão é um arquipélago feito de principalmente 5 ilhas, né? Aqui então, ou melhor, de 4 ilhas, né? Não, perdão, de 5 mesmo. É que aqui nesse mapa não tem a ilha, não está mostrando a ilha de Hokkaido, mas a ilha de Hokkaido, a ilha de Honshu, a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. E São Francisco chegou aqui, bem no extremo sul do Japão, Kagoshima. Depois ele foi para outros pontos, até chegando mesmo em Kyoto, que na época era a capital do Japão, para tentar uma audiência com o imperador, pedir a ele autorização de converter todo o reino. Convertendo o imperador, ele tinha a intenção de converter o Japão inteiro. Mas, quais foram as impressões a respeito do Japão que São Francisco teve?
Ele fala aqui, escreve, melhor dizendo, na sua carta. É a melhor raça que se descobriu até hoje, não sei se de melhor povo, né? E creio que entre os infiéis não se encontram gente como os japoneses. Este povo é muito educado, ele é geralmente bom e sem traição, tem um senso de honra extraordinário e o estima mais do que qualquer outra coisa, quer dizer, a honra, né? O senso de honra. Essas pessoas não suportam que falem sem respeito. As pessoas têm o samurai em alta estima, têm orgulho de servir ao rei da terra, o daimyo, e são muito submissos a ele. Acredito que eles não agem por medo de punição da parte dele, do daimyo, que é o chefe local, mas porque perderiam a honra se não o servissem. São sóbrios ao comer, costumam beber, bebem vinho de arroz, é o nosso saquê, né, que a gente conhece como saquê, nosso não, deles, né, mas que nós conhecemos e que de fato é como eles chamam, né, de saquê, pois a vinha não cresce nesta região. Os homens nunca jogam, porque acham que é uma desonra, e que quem joga leva o que não lhes pertence, podendo considerar-se ladrões. Eles juram pouco e apenas pelo sol, que eles consideravam uma divindade, né, o shintoísmo. Muitos sabem ler e escrever, o que é muito útil para ensinar as orações e as coisas de Deus. Eles têm apenas uma mulher, que lembrando que na Índia, né, havia e há ainda a poligamia, porque os muçulmanos também têm a poligamia. São poucos os ladrões, porque são sempre punidos com a morte. Eles são uma raça de boa vontade, muito sociável e com vontade de aprender. Essas são as primeiras impressões. Ele escreveu essa carta depois de pouco menos de 2 meses no Japão. Já dá para ter uma noção. Mas o São Francisco sabia, né, que já tinha uma noção, pelo que se falava e tudo mais, de que o Japão era um arquipélago e que aquela parte em que eles estavam não era o Japão profundo, né? O Japão japonês, porque tinha toda a região perto da capital, a ilha de Honshu, que eles consideravam o grande continente, né? Os japoneses consideravam que era a ilha maior no estado da capital, então tinha que ir até lá. A intenção dele, como disse, conquistar o imperador para conquistar o Japão inteiro. Porém, não, as coisas não eram bem assim. O Japão era dividido, vivia uma espécie de feudalismo, né, vamos dizer assim. Os daimios, que eram senhores locais, dominavam tudo. O Japão tinha até o século XII um imperador forte, né, que governava efetivamente o país, mas os shoguns, né, os chefes militares, roubaram o poder do imperador, né? Então foi tendo um shogun, outro shogun, que era o chefe militar, que na prática acabava sendo né, o imperador do Japão. O imperador foi despojado, ficou lá com um poder simbólico, espiritual, considerado descendente do Sol, né? Mas sem poder efetivo. E depois os daimios roubaram o poder do senhor dos shoguns, né? Então, na prática, o Japão era picotado em diversos feudos e que lutavam entre si. Um país, na época eles chegaram, que São Francisco chegou no Japão, era um país muito em conflito, né? Muito belicoso. Era perigoso viajar. A viagem deles para Kyoto foi uma verdadeira aventura. Lá fora a neve, fora aqueles espaços vazios, pouca gente em algumas regiões, o, o relevo também montanhoso, é, ter que atravessar canais e tudo mais, mas o problema também era bandido para todo lado, porque ou ataques de soldados, de senhores rivais, né, que lutavam pelo poder. Então, era uma situação muito difícil, um clima político muito instável. Mesmo assim, por causa da sabedoria milenar, por causa de ser uma civilização milenar, é um, um grande respeito, né, uma grande consideração pelo Japão. E aqui nós vemos, então, que se desfaz, né, aquele mito de que os europeus simplesmente iam para os outros povos porque se consideravam superiores, não sei o que, não sei o que lá. Porque aqui nós temos a descrição de um europeu nato, né, um espanhol de língua basca, que morou em Paris, que estava lá, né, cuja viagem para o Oriente foi financiada e toda preparada pelo rei de Portugal, elogiando muito o Japão e também vendo na China, não chegou aí para a China, uma grande civilização. Então, não é que os missionários desprezassem as outras civilizações simplesmente. Eles reconhecem o Japão um país civilizado, diferente de outros povos que estavam num nível
de selvageria, lembrando que ele foi para a Indonésia em ilhas que tinham canibais, né? Então, viviam em um regime assim muito primitivo, como várias tribos, né, todas praticamente aqui do Brasil, e era necessário então também civilizar essas pessoas, né, apresentar os valores da civilização, a escrita, as leis, a, o trabalho disciplinado e tudo mais. Agora, quando chegou no Japão, depois, mais tarde, quando iriam chegar na Índia, na China, os missionários tinham uma outra visão, um grande respeito, né, por essas civilizações milenares, mas, mas não aceitando, evidentemente, o erro em que eles se encontravam, o erro de fé que os levava a viver na infidelidade, né, e a não viver a verdade para a qual, né, nós somos criados, que é a nossa santificação e conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é verdade que os europeus tinham o nariz empinado simplesmente por serem europeus. Nessa carta nós vemos que não é bem assim como na carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, nós vemos uma consideração de modo especial pelas almas. Eles também viam coisas boas nos índios, povos assim, pessoas muito, né, em certo sentido, inocentes, não conheciam as coisas, né? São dóceis, os índios que tiveram contato lá em Porto Seguro eram dóceis. Então, Pero Vaz de Caminha fala muitas coisas boas dos índios, mas fala assim, preciso evangelizar essas pessoas para dar a eles o conhecimento de Cristo. Então, não é, nós somos melhores, vamos lá. Então, é bom deixar isso claro. Claro que houve essa mentalidade, sim, houve essa ideia, mas, sobretudo, depois que a Europa perdeu a fé. Depois que a Europa perdeu a fé, e com a colonização que ela promoveu na África no século XIX, foi um pouco diferente. Então, era uma intenção realmente de explorar. Se nós pegamos o século XIX e a repartição da África que a Europa fez, foi um espírito diferente do espírito que moveu anteriormente os portugueses, espanhóis e mesmo os franceses, né, para o Oriente. Pois bem, e também para as Américas. Pois bem, São Francisco descobriu bem cedo que o Japão era um país picotado, né, em diversos reinos, ou melhor, em diversos feudos, e seria muito difícil evangelizar por causa disso. Ao mesmo tempo, ele via que o Japão tinha uma grande admiração pela China. Na verdade, o Japão era uma China em miniatura, em muitos aspectos. A escrita que eles usavam era praticamente a escrita chinesa, pelo que se fala, ao menos pelo que eu entendi que o Broderick fala. Posso estar enganado, se alguém tem algum descendente japonês aqui assistindo, desculpe aí se tem alguma imprecisão, mas eu vou pouco a pouco conhecendo, né, a história do Japão. Mas eles receberam o budismo do Japão, que veio pela China, o budismo chegou no Japão pela China, eles misturaram com o shintoísmo, que é uma religião, né, japonesa mesmo, milenar, misturaram tudo ali, ficou meio misturado. Aí formaram várias escolas budistas, que na época do Japão tinha várias escolas budistas, o Zen budismo, né, e que é mais famoso aqui no Ocidente, inclusive, mas tinha outras escolas diversas, e o Japão continuava a importar muita coisa da China, né, muita cultura, muitas formas religiosas da China. Então, São Francisco percebeu isso, né? Em um dado momento, quando saiu do Japão para voltar para Malaca e depois para Goa, foi quando ele mudou de ideia para ir para a China. Pensou assim: bom, o Japão é um país formidável, tem um potencial muito grande, é um povo inteligente que pergunta, que tem um apreço pela razão. Então, o pessoal que perceber a verdade do cristianismo, né, do catolicismo, vai se converter e vai ser católico de verdade. Eles demoram mais para se converter, mas vão ser católicos de verdade. E como eles têm muita admiração pela China, se a gente conseguir converter a China, vai também conseguir converter o Japão. Era o que ele pensava. Ele chegou a essa conclusão. Já que não dá para converter o Japão convertendo o imperador, porque o imperador não tem poder para isso, tanto é que o imperador nem os recebeu, né? Então, e convertendo a China, a gente vai conseguir ter influência positiva sobre o Japão. E essa era a ideia dele. Agora, de fato, isso deixou ele frustrado, né, no sentido de perceber que o imperador não tinha poder nenhum. Ele que veio da Espanha, ele que
e de Portugal, que eram regimes monárquicos fortes, né, absolutistas, teve dificuldade para entender isso. Mas outros missionários, como os que conseguiam compreender mais a pulverização do poder, como aqueles que tinham origem na Itália, que era um país picotado, né, em diversos ducados, reinos e tudo mais, tiveram mais facilidade para evangelizar depois o Japão. As durezas. Depois ele escrevendo também uma outra carta, né? Foram muitas cartas, aqui o Monte Fuji, famoso Monte Fuji, ali no centro do Japão, né, perto de Tóquio. Olha o que São Francisco fala: as piores coisas que vocês provam são uma brincadeira em relação ao que os espera no Japão. Acreditem, a fortaleza dos que virão aqui deve ser bem temperada. Não estou dizendo isso para dar a impressão de que servir a Deus é difícil. Não. É uma coisa leve e fácil, desde que busca a Deus para a vitória sobre as próprias inclinações. Mas se um homem não estiver decidido na hora da prova, nunca conhecerá a infinita bondade de Deus e não experimentará a paz nesta triste vida. Ele falava isso, então, para alertá-los: olha, não venham com entusiasmos fáceis, né? Não venham com facilidades, com um espírito de facilidade, porque não vai ter. É um povo muito diferente e tudo mais. Sobre o Japão, teria muita coisa, né, a falar. Até peço que o Nelson volte para a câmera, porque assim, depois tem um jesuíta que vai descrever muito bem o Japão, né, as diferenças que existem aí no Japão, entre nós os japoneses, que é a seguinte: é tudo invertido. O que nós temos que é muito. É, a cor de luto nossa é preto, a deles é branco. Né? Eles têm o hábito de comer sentado no tatame, sentado é, sobre o tornozelo, né? Sobre os calcanhares, enfim. Aquele jeito de sentar que é de muito difícil para um ocidental. Né? Eles são um povo com uma etiqueta muito forte. Né? E perceberam isso? Como o japonês tem a questão da etiqueta muito forte. Sabem fazer objetos muito bons, né? De porcelana e tudo mais, obras de arte interessantes. Então são um povo muito refinado. E até falou: olha, tem que mandar para cá pessoas que estejam, falando nas cartas, né, nós falava, tinha que mandar gente que era capaz de. São Francisco falou, né? Que era capaz de entender isso, de viver isso, porque senão era complicado. Enfim, tem uma descrição muito interessante, né, do padre Alessandro Valignano sobre o Japão. Mas vamos adiantar as coisas aqui, porque a hora avança, né, e o tema é complexo. Eu gostaria de, então, para resumir, alguns pontos da permanência de São Francisco no Japão. Ele ficou em Kagoshima, no extremo sul, e depois empreendeu uma viagem para falar com o imperador. Percebeu que o imperador não tinha poder nenhum. Enquanto isso, ele passou pela cidade de Yamaguchi, por exemplo, fez uma evangelização também de Yamaguchi. Em um ano no Japão, no primeiro ano dele no Japão, ele ficou 2 anos praticamente. No primeiro ano do Japão, ele tinha batizado, convertido 100 pessoas, o que para os padrões de São Francisco era pouco, né? Porque na China, tinha dia que, na Índia, tinha dia que ele ficava com o braço doendo, tanta gente que ele batizava, né? Até a expressão que o nosso biógrafo aqui de São Francisco fala, na Índia ele pescava com redes, né, para pegar um monte de peixe. No Japão pescava com anzol. Né? A pesca ali era mais difícil, porém também tinha um fator qualidade. Né? As conversões no Japão tinham uma qualidade e um grau de perseverança muito maiores do que em outros lugares. Então, continuemos aqui. Eu peço que o Nelson volte para a nossa tela, para nós continuarmos no Japão. Dizer também da tentação que ele via, né, nos missionários, que era muito perigoso, a tentação de falar assim: não é melhor para outro lugar, né? Não é para ficar aqui, não é para entrar nesse povo diferente, nessa cultura diferente, né, no meio desses pagãos, longe de tudo, longe do que a gente tem por seguro, né? Esse povo que não corresponde à graça. Então, na verdade,
o São Francisco fala: acho que o diabo perturba muitos entre vós, sugerindo que aí desperdiçam seu tempo, quer dizer, na missão, enquanto trariam maior vantagem às almas se agissem num campo mais vasto. E temo que muitos venham de Coimbra para as Índias, Coimbra, Portugal, para as Índias, cheios de fervor ilusório, gerado pelas mortificações da sua escolha, e que, curado o fervor pelas tempestades, queiram afastar-se do navio e regressar a Coimbra, no sentido assim de afastar-se de navegações, de mar, essas coisas, e voltar para Coimbra. Que até ele fala aqui, né? E curado o fervor pelas tempestades, porque, né, a tempestade é capaz de acabar com todo o fervor, né, da, dos missionários, porque não era fácil. Tempestades que demoravam dias e dias. Basta pensar nas tempestades que ele tinha ali no Oceano Índico e também ali nas ilhas da Indonésia. Impressionante. Ele teve muito contato com os bonzos, né, com os monges budistas, e alguns tiveram uma boa acolhida, outros não, mas havia conversas. Interessante dizer também que São Francisco Xavier jamais conseguiu aprender o japonês, aprender a falar fluentemente japonês. Estudou bastante, mas não conseguiu. Uma língua muito difícil. O Paulo, então, era seu tradutor, porém, Paulo não tinha, assim, uma capacidade muito grande, muito boa e feliz de traduzir de modo feliz do português para o japonês os conceitos da fé: criação, salvação, redenção, pecado, conversão, arrependimento, né? Encarnação. Imagina falar para um japonês a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo. Eles têm ideia de reencarnação, de que o corpo é uma coisa ruim, que tem que reencarnar, que o corpo é só uma casca. Como falar para esse povo de ressurreição? Depois a ideia também errada, né, de que alguns budistas tinham, de que a alma morria com o corpo. Então que não tinha nem vida eterna, nem nirvana, no sentido assim, de estar mergulhado no nada, se tinha para algumas correntes budistas. Impressionante, então. Como falar de um Deus criador que é separado de sua criação para japoneses que acreditavam que tudo é a divindade. É um panteísmo, né? Não tinha noção de um Deus pessoal, um Deus que ouvia as orações, um Deus que, que, que ama as pessoas de modo individual, de modo pessoal, né? Eles não tinham essa noção. A divindade deles não era isso. É bem diferente. Então, até o alfabeto deles era a gente tem né, o nosso abecedário, A, B, C, D, o que seria para eles o equivalente do analfabeto, na verdade é uma poesia que fala do panteísmo, de que, né, no sentido de que Deus é tudo, de que Deus é nada ao mesmo tempo. Então, as crianças eram formadas, né, no panteísmo, na prática, desde quando se alfabetizavam. E, aliás, o povo japonês era um povo muito letrado. Muitos sabiam ler e escrever, o que era exceção, inclusive, que não aconteceu, inclusive, na Europa, né? Mas o ponto interessante aqui é como eles ficaram impressionados, né? No início, tanto os leigos como os bonzos foram bons para conosco e ficam muito surpreendidos por termos vindo de tão longe, é São Francisco que fala, por termos vindo de tão longe, 6.000 léguas de Portugal, simplesmente para lhes falar de Deus e para lhes anunciar que os povos devem salvar suas almas crendo em Jesus Cristo. Então eles, como assim? Vocês saíram lá de Portugal, lá de uma terra distante, que eles também os japoneses não conheciam, para vir aqui para falar de salvação em Cristo? Não se concebia um budista sair pelo mundo anunciando a sua religião, a sua filosofia, como eles dizem. Não faz sentido um hindu sair pelo mundo falando sobre isso, né? E ainda mais renunciando a tudo em favor disso. Inclusive as civilizações orientais eram, em certa sentido, são ainda, né, muito fechadas. Quando São Francisco, mesmo os cristãos, né, ou alguns bons, ele convidou para ir para a Índia com ele, para conhecer aquelas regiões, para que se veja, não quiseram ir, porque não queriam sair do Japão. É um fechamento. A China na época estava com um imperador que condenava à morte ou à prisão perpétua quem tentasse fazer comércio com estrangeiros, ou algum estrangeiro que fosse pego dentro da China ia
para a prisão ou para a morte, por causa do fechamento total, né? E foi nesse contexto que São Francisco tentou entrar. Quando estava na ilha, para tentar entrar por alguma forma clandestina, veio a morte. Então, olha só, enquanto a civilização ocidental, por causa da religião católica, era aberta, né, a descobrir novas terras, a sair pelo mundo, em contato com outros povos, os orientais tinham aquela ideia de que se bastavam. Inclusive, né, os japoneses, quando viam, tem um autor conta, quando viam um estrangeiro falando japonês, ó, oh, conhece a nossa língua. É como se eles, para eles era como se a reação deles é como se a gente visse um cachorrinho bem inteligente, né? Fazendo coisas assim impressionantes, um macaquinho fazendo coisas assim, parece coisa de ser humano. Tal era o desprezo, né, que eles tinham por outras civilizações de modo geral, né? Então, para nós caminharmos já para a nossa conclusão, que o tempo passa muito rápido, mais do que a gente gostaria, aqui é a Catedral de Nagasaki, onde caiu aquela bomba, né, nos anos 40, que matou tanta gente, inclusive na época era uma comunidade muito forte de cristãos, de católicos que havia em Nagasaki, e até hoje tem, mas muita gente morreu por causa daquele ataque lá dos americanos. Esses dois convertidos, que vale a pena falar um pouquinho, Bernardo, que ele converteu ali nos arredores de Kagoshima, e também Maria. Bernardo se tornou cristão, batizado, convertido diretamente por Francisco, não foi pelo tradutor, não, foi por Francisco. Convertido, e depois foi para Portugal, se tornou jesuíta, mas morreu muito jovem. E era um grande santo, se tornou um grande santo. Ele era a esperança dos jesuítas para mandar de volta para o Japão para ser um grande missionário, né? Porém, morreu muito jovem, mas deixou em Coimbra, morreu em Coimbra, deixou lá um exemplo de uma coisa edificante mesmo, né? De uma pessoa que eclipsou, vamos dizer assim, os outros, os antigos cristãos, né, de Coimbra. E Maria de Kagoshima, uma mulher que morreu assim bastante idade, que foi batizada por São Francisco, convertida por ele, e que depois que São Francisco morreu e tudo, e passou vários anos, aquela região do Japão, a região de Kagoshima, ficou perseguindo os cristãos, enquanto outras regiões davam acolhida, como Nagasaki, inclusive, né? Davam acolhida e nelas o cristianismo crescia muito. O que aconteceu? Maria ficou lá por mais de 30 anos, praticamente sozinha, com poucos cristãos em Kagoshima, sustentando a bandeira cristã. Não renunciou à fé, muitos cristãos, infelizmente, renunciaram à fé, voltaram ao budismo, e ela manteve firme a fé. Foi reduzida à pobreza, sofreu demais, né? Correu o risco de ser morta, de ser martirizada, mas ficou ali firme, até que na velhice dela ela foi levada pelo superior dos jesuítas, foi levada para Nagasaki, onde tinha mais cristãos, e ela então morreu em Nagasaki, teve missa de Requiem e tudo, porque ela tinha uma comunidade muito, muito forte. Então, um exemplo que o livro conta a história dela, mas não temos tempo aqui para dizer, mas podemos dizer que são duas pedras, né, preciosas, que São Francisco, né, esculpiu ali lapidou ali no Japão. Maria de Kagoshima, uma grande santa, e que imaginava que ia morrer ali sozinha, praticamente, com alguns outros cristãos, no meio de pagãos, morreu cercada pelos sacramentos da igreja, no seu próprio país, né, no Japão, e teve missa de Requiem e teve um enterro cristão. Então, louvado seja Deus por tantas maravilhas, né, que Deus realiza através de seus santos, da sua providência. Mas, apesar de todas as dificuldades, São Francisco sempre viu um futuro glorioso para o Japão, porque viam que era um povo assim que valorizava muito a honra, né, o apreço pela verdade. E, de fato, no futuro, haveria um grande testemunho de martírio. Depois que a perseguição ficou mais forte, muitos cristãos foram martirizados de forma muito heróica no Japão, inclusive depois do século XVII até o século XIX, uma comunidade cristã escondida ficou muito forte, escondida, transmitindo a fé de geração em geração, mesmo não tendo
sacerdotes que pudessem assistir. Tinham batismo e viviam a fé ali em comunidade de forma escondida das autoridades. Então, é uma coisa impressionante, né? Então, São Francisco então queria voltar para o Japão, voltou para Goa, mandou mais cartas para Santo Inácio, foi nomeado, depois ele descobriu que ele foi nomeado o superior geral da ordem no Oriente. Interessante que ele soube disso 2 anos depois que Santo Inácio escreveu a carta, o nomeando superior geral. Tanta é a dificuldade, era a dificuldade na época de comunicação, né? Retomando aqui a sua viagem e finalmente a sua morte na ilha de Sancião, na China. Então vale aqui fazer o relato da morte de Santo Inácio. Aí eu peço ao de São Francisco, perdão, eu peço ao Nelson que volte para a câmera. Vale a pena fazer então o nosso relato para a gente terminar a nossa aula. Haveria tantas coisas a falar, impressionante, né? Mas o tempo não nos permite, mas fica a dica, né, para fortalecer. Então, é o relato do Antônio, que escreveu isso alguns anos depois. Foi a única pessoa que presenciou a morte dele. Ele passou por uma febre, porque aquela ilha de Sancião era. Os portugueses ficavam lá um tempo, assim, algumas épocas do ano, para depois ir embora para fazer comércio. Então não era um lugar que tinha casa certinho. Não, eles faziam cabanas, depois que ia embora, eles botavam fogo em tudo, né? Ou pegavam aquilo e davam para aproveitar, e iam embora. Então, quando ele morreu, ele caiu doente, já não tinha mais português na ilha. Eles tinham ido, então, já embora, tinha um outro barco, então um lugar com muitos ventos, muito fortes, um frio grande, e isso, então, abalou a saúde de São Francisco. Também ele passou por dificuldades, teve um jesuíta amigo dele que não quis entrar na China, que não queria entrar na China, ele então falou, então você está fora da companhia. E aí então, ele mandou até uma carta para a Europa, falou, tem que tomar cuidado, para quem nomeia para a companhia, porque tem que ter o espírito de fato missionário, né? Então, passou por um desgosto, por ter tirado esse padre da companhia de Jesus, por ter tido outras perdas ali de amigos, né, que não quiseram acompanhá-lo, então um pouco de desgosto, mas confiante em Deus sempre, nunca perdeu a confiança em Deus. Ele sofreu sangria, passou por sangria, que era o que eles faziam na época para tentar controlar a febre e tudo mais. E foi piorando, né? Foi piorando, até que depois perdeu, não conhecia mais ninguém, depois recobrou a consciência, pôde invocar Nosso Senhor Jesus Cristo, invocar Nossa Senhora, invocar com palavras em latim e em basco, né? A língua natal voltou no coração dele, ele cresceu falando basco, então aquela língua tão esquisita para todos nós voltou para a memória dele, ele fez várias, né? E o Antônio achava que eram línguas dos lugares onde ele visitou, não, mas muito provavelmente era o basco, né? E ele então aconteceu o seguinte: ele teve nos seus lábios estas e outras invocações do mesmo gênero durante toda a noite de sexta-feira, até no amanhecer do sábado, 3 de dezembro, quando eu compreendi que ele morria. Lhe coloquei uma pequena vela na mão. Então, com o nome de Jesus nos lábios, ele entregou a sua alma ao seu Criador e Senhor, com grande serenidade e paz. E aí diz, né, foi uma pobre e humilde morte, acompanhada de angústia, como convinha a um homem humilde e pobre que não podia pensar que o mundo se recordasse dele, né? Então, aí depois o corpo foi transportado para Goa, que é uma outra epopeia, porque o corpo dele foi para Goa e lá está sepultado, passou por Malaca, enfim. São Francisco né, então nos tira da nossa letargia, nos tira de um otimismo barato, mas também nos tira de um pessimismo, né, porque ele confiou sua causa a Deus e foi luz entre os povos do Oriente, então nos impulsiona a ser missionários hoje, né, o maior missionário dos tempos modernos, deve nos inspirar a ser missionários hoje, a ter sede de almas, né,
de trazer almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive a China hoje, com tantas dificuldades, né, o Japão, que ainda não é um país cristão católico, aquelas regiões todas, né, ainda longe de Cristo, na sua maioria. Então, que São Francisco nos ajude, teria outras coisas, podemos explorar isso mais para frente, mas que São Francisco Xavier nos ajude, que espero que essa aula tenha ajudado a ter menos uma pequena noção da complexidade e da maravilha que foi a vida de São Francisco Xavier e sua grande missão. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Benedicat vos, onipotens Deus, Pater et Filhos et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe e fiquem com Deus.